Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance do Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023, com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Pessoal, essa aqui é um XBet, a casa de apostas mais famosa do mundo. Clica no link que eu vou deixar para vocês no comentário fixado e utilize meu cupom de boas-vindas Depressão. E preste atenção que com ele você se registra e no primeiro depósito que você vai fazer lá na 1xBet, o seu valor será dobrado automaticamente. Ou seja, você coloca R$100 e vai para 200. Simples. Olá pessoas, ligadas no canal Vamos Falar de Futebol, ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos falar da história do Cruzeiro Esporte Clube. Antes de começar o vídeo, tenho dois recados. O primeiro é que este é um resumo. A história do Cruzeiro é muito gigante para falar em alguns minutos de vídeo do YouTube. Segundo, que mesmo o resumo da história ficou grande demais e vai ter que ser dividido em duas partes. O Cruzeiro foi fundado em 2 de janeiro de 1921 por pessoas de descendência italiana, com o nome de Società Sportiva Palestra Itália. Não sei fazer sotaque italiano. E sim, esse nome é em referência ao primeiro nome do Palmeiras, pois vendo o sucesso que foi o clube paulista de descendência italiana, os mineiros resolveram fazer o mesmo em Minas Gerais. Em seus primeiros anos, o Cruzeiro não era esse clube azul celeste que conhecemos hoje, e sim tinha as cores da bandeira italiana: verde, vermelho e branco. Além disso, em 1923 é inaugurado seu primeiro estádio, chamado Estádio Barro Preto, que foi construído a partir de um terreno comprado da prefeitura e feito por jogadores e associados do clube, a maioria da colônia italiana de Belo Horizonte. Até 1925 só eram permitidos jogar no clube pessoas de descendência italiana, porém neste ano é alterado o estatuto do clube para permitir jogadores que não fossem de origem italiana. Em 1925 foi dissolvido um clube chamado Iele Atlético Clube, que era uma espécie de rival do Cruzeiro na época. Esse Iele era um clube de origem italiana, assim como o Palestra Itália. Porém, muitos dos torcedores e adeptos do Iele deixaram o clube e adotaram o Palestra Itália. Isso resultou no fim do Iele anos depois. Com a permissão de atletas de outras nacionalidades jogarem no Palestra Itália, o clube também aportuguesou o nome, deixando de se chamar Società Sportiva Palestra Itália para Sociedade Esportiva Palestra Itália. Em 1928 acontece a primeira conquista significativa oficial do clube, a conquista do Campeonato Mineiro. Naquela época, o Campeonato Mineiro é dominado principalmente pelo América Mineiro, que de 1916 a 1925 conquistou o decacampeonato seguido. Sim, 10 títulos de Campeonato Mineiro de forma consecutiva. Daí o porquê o América é chamado de decacampeão. Porém, só ressaltar que o campeonato de 1925, que atualmente é dado o título pro América, você não encontra quase nenhum jogo e é dito que o campeonato foi suspenso ou cancelado. Porém, a Federação Mineira diz que o título é do América. O título do Campeonato Mineiro de 1928 foi muito significativo para o Cruzeiro. Foi a primeira conquista do clube desde que começou a disputar o Campeonato Mineiro em 1921. Foi também nesse ano que aconteceu a maior goleada da história do clube e a maior goleada da história do Campeonato Mineiro, 14-0 no Alves Nogueira. Depois de ver isso, o América ficou com recalque e no mês seguinte a essa marca histórica resolveu fazer 14-0 no Palmeiras de BH. E até hoje essas são as duas maiores goleadas da história do Campeonato Mineiro. Foi naquele ano que surgiu o primeiro ou um dos primeiros ídolos do clube, o Ninão, que na edição de 1928 marcou 43 gols e até hoje é o maior artilheiro de uma única edição do Campeonato Mineiro. Além disso, Ninão é o 5º maior artilheiro da história do Cruzeiro. O Palestra Itália também levou o Campeonato Mineiro de 29 e 1930, se tornando assim tricampeão estadual. Esses dois últimos de maneira invicta. Ah, e adivinha quem é que foi o artilheiro dessas edições do Campeonato Mineiro? Legal ressaltar que Ninão era irmão de Niguinho, que é atualmente o 3º maior artilheiro da história do clube. Que dupla!
Nos anos 30, o Palestra Itália estava crescendo muito, o América, o Atlético, o Vila Nova de Nova Lima, e com isso, em 33, surgiu o primeiro campeonato mineiro de futebol profissional. No mesmo ano, alguns dirigentes e atletas iniciaram o movimento de nacionalização do Palestra Itália, pois como o clube já aceitava jogadores de outras nacionalidades, não fazia mais sentido usar o nome Itália no clube. A ideia, na época, teve muita resistência, porém foi ganhando aliados. Em 1936, o atacante Niguinho é convocado pela seleção brasileira para a disputa do Campeonato Sul-Americano. Niguinho se tornou o primeiro atleta de um clube mineiro a jogar pela seleção brasileira e o primeiro a marcar gols. Nos anos 30, o clube passa bem apagado, o que não é incomum na história do Cruzeiro. Sim, meus amigos, o Cruzeiro, como vocês verão mais pra frente, é um clube de bastante altos e baixos. Em 1940, acaba o jejum de 10 anos sem conquistar o estadual, e foi a partir desta época que começou a hegemonia de Atlético Mineiro e Cruzeiro do estadual. A partir daí, praticamente só os dois ganharam essa competição. Em 30 de janeiro de 1942, período que estávamos na Segunda Guerra Mundial e que o Brasil já tinha entrado na guerra do lado dos aliados, o presidente ditador Getúlio Vargas assinou um decreto-lei proibindo o uso de denominações e termos referente às nações inimigas do eixo, Itália, Alemanha e Japão. Com isso, o nome Palestra Itália foi deixado de lado e, em seu primeiro nome, após o decreto-lei, o Palestra Itália passou a ser chamado de Palestra Mineiro. Em 31 de agosto de 1942, o presidente ditador Getúlio Vargas cria outro decreto-lei, dessa vez obrigando entidades a se tornarem totalmente brasileiras. Com isso, em 7 de outubro de 1942, em assembleia, o Palestra Itália se torna o Cruzeiro Esporte Clube e como escudo foi escolhido utilizar um dos maiores símbolos do Brasil, a constelação Cruzeiro do Sul. Porém, o nome do clube só deixou de ser Palestra Mineiro em 1943 por questões burocráticas. Em 1943, já com o nome de Cruzeiro Esporte Clube, o clube conquista o Campeonato Mineiro daquele ano, o de 44 e o de 45, assim conquistando o tricampeonato seguido do Mineiro pela segunda vez em sua história. Em 3 de janeiro de 1946, o Cruzeiro empatou em 2-2 com o Libertad, do Paraguai, no estádio Barro Preto. Esse foi o primeiro jogo do clube contra uma equipe do exterior. Com o novo nome, Cruzeiro, o pessoal resolveu reformar o estádio Barro Preto, que passou a se chamar Estádio Juscelino Kubitschek, em homenagem ao então governador de Minas Gerais da época. Isso não foi uma boa decisão, porque gerou uma enorme crise financeira no clube. O Cruzeiro teve que vender todos os seus principais jogadores para saldar suas dívidas, e mesmo assim não foi o suficiente. Isso culminou em 1952 na dispensa de todo o seu quadro profissional e, para jogar as partidas, promoveu seu quadro juvenil. Nessa época, o Cruzeiro estava em um regime semi-amador. Para saldar as dívidas, o Cruzeiro disputou vários amistosos pelo estado em troca de dinheiro ou cash, chame como preferir. Isso acabou sendo uma grande ideia, pois além de dinheiro, o clube ganhou muitos torcedores do interior nessas viagens. Com o dinheiro, foi possível construir sua sede social no Barro Preto. Isso aumentou a arrecadação e o Cruzeiro novamente se tornou competitivo. Em 1956, o Cruzeiro voltou a vencer o estadual, porém foi assim de maneira bem controversa. Atlético e Cruzeiro chegaram na final da competição e fizeram a melhor de 3 para ver quem levaria o título. Porém, o Atlético escalou o jogador Laércio, que na época não tinha feito o serviço militar obrigatório e portanto não poderia trabalhar. Isso gerou vários processos e resultou na divisão do título do Campeonato Mineiro entre Atlético e Cruzeiro. De 1959 a 1961, o Cruzeiro vence o estadual e pela terceira vez em sua história consegue o tricampeonato do estadual. Com o título do Campeonato Mineiro de 1959, o Cruzeiro joga o Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 1960. Nesta primeira edição, o Cruzeiro elimina o Rio Branco do Espírito Santo, porém logo depois é eliminado pelo Fluminense.